Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou Rita de Cássia, estou aqui na Igreja Evangélica da Paz, situada na Rua Silva Jardim 503, no bairro do Macuca, em Santos, sobre a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, chamado O Reino de Deus. Se você quiser me acompanhar, nós vamos estar meditando em Mateus 19, versículo 23 e 24. Nós teremos bastante textos para ler, então eu já adiantei, escrevi vários textos, alguns nós vamos ler juntos e alguns eu vou deixar para vocês meditarem depois que acabar a live. Então, se quiser, anote um papelzinho, na caneta, uma caneta para escrever que eu vou passando para vocês. Vamos orar em primeiro lugar, agradecer? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus eterno, Deus misericordioso, Deus de paz, Deus de alegria. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui reunidos falando da Tua palavra, meditando sobre aquilo que Tu queres, que é o reino de Deus. Obrigada pelo ar que respiramos, pelo dia que o Senhor fez para nós. Abençoa-nos, Pai, neste dia, abençoa cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, que hoje esta palavra venha de encontro aos seus corações e que possamos praticá-la, Pai. Eu te peço a bênção especial sobre todos aqueles que estão nos ouvindo. Seja a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão sobre todos nós neste dia, Senhor. Nos abençoa, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar sobre o reino de Deus, ou reino dos céus. Vamos começar conceituando o que é o reino. O reino significa uma autoridade, um controle, um governo. Vamos ver juntos Mateus 19, versículo 23 e 24. Mateus 19, versículo 23 e 24. Diz assim a Santa Escritura. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então nós estamos falando em reino de Deus e reino dos céus, ou reino dos céus. Vamos estudar um pouquinho sobre a natureza do reino. O reino de Deus, ou dos céus, no presente, significa Deus intervindo e predominando no mundo, para manifestar o seu poder, a sua glória e as suas prerrogativas contra o domínio de Satanás e a condição atual deste mundo. Olha que importante. Trata-se de algo além da salvação ou da igreja. É Deus revelando-se com poder na execução de todas as suas obras. Nós vamos detalhar agora sobre a natureza do reino. Item 1. O reino é, antes de tudo, uma demonstração do poder divino em ação. Então, o reino é, antes de tudo, uma demonstração do poder divino em ação. Deus inicia seu domínio espiritual na terra, nos corações do seu povo e no meio deste. Vamos ver dois textos. Se você quiser, anote porque eu vou estar lendo. João 14, versículo 23 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então aqui significa que o amor do Pai por nós depende de amarmos a Jesus e de sermos leais à sua palavra. Outro texto, João 20, 22.
Diz assim: e havendo disto isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Nesse texto, Jesus estava outorgando o Espírito Santo a fim de neles produzir nova vida e nova criação sobre os 11 discípulos, e eles se tornaram novas criaturas. Semelhante texto está em Gênesis 2:7, onde Deus soprou em Adão o fôlego de vida. Outro item que nós vamos falar sobre a natureza do reino: Deus entra no mundo com poder. Isaías 64:1 diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante de tua face. Como representante do povo de Deus, Isaías roga ao Senhor para que intervenha no mundo, derrote os seus inimigos e livre a todos os que o invocam. Marcos 9:1 diz: dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Outro texto em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Não se trata de poder no sentido material ou político, e sim poder espiritual. O reino não é uma teocracia religio-política. Ele não está vinculado ao domínio social ou político sobre as nações ou reinos deste mundo. João 18:36 diz: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, o reino de Cristo é o seu senhorio nas vidas e nos corações de todos aqueles que ouvem a verdade e lhe obedecem. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Continuando, Deus, falando sobre a natureza do reino. Deus não pretende atualmente redimir e reformar o mundo através de ativismo social ou político, ou através da força ou de ação violenta. Mateus 26:52 diz: então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. O mundo, durante a presente era, continuará inimiga de Deus, o mundo continuará inimigo de Deus e do seu povo. João 15:19 diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Eu quero aqui sublinhar: antes eu vos escolhi do mundo. Nós fomos escolhidos pelo Senhor até antes da formação do mundo. Romanos 12:2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos conformar com este mundo. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, preste atenção nessa palavra adúlteros e adúlteras. A amizade do mundo é adultério espiritual, isto é, infidelidade a Deus e ao nosso compromisso de dedicação a Ele. Significa acatar os pecados, os valores, os prazeres malignos deste mundo. 1 João 2, 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O governo de Deus, ele é mediante o juízo direto, e a força só ocorrerá no fim desta era. Então eu vou deixar para vocês lerem depois, podem anotar, Apocalipse 9, do versículo 11 até o Apocalipse 9, do versículo 11 ao 21. Nós vamos estudar o segundo item sobre a natureza do reino. Quando Deus se manifesta com poder sobre o mundo, este entra em crise. O império do diabo fica totalmente alarmado. Isso está em Mateus e Marcos. Mateus 12, 28 e 29. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Marcos capítulo 1, versículos 23 e 24. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, ó Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Isso é quando houve a cura do endemoniado de Cafarnaum. Então, o império do diabo fica totalmente alarmado e todos encaram a decisão de submeter-se ou não ao governo de Deus. Nós vamos ler Mateus e Marcos. Mateus 3, versículo 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Preste bem atenção. Arrependei-vos. Mateus 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, olha aqui o segredo. A condição necessária e fundamental para se entrar no reino de Deus é arrependimento. Arrependei-vos e crede no evangelho. Duas condições importantes para se entrar no reino de Deus. Arrependei-vos de obras mortas, convertei-vos e crede no evangelho, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados,
ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à direita de Deus, intercedendo por nós, não nos deixou órfãos, deu-nos o seu Espírito Santo para nos guiar na terra. Amém? Então lá, a condição necessária e fundamental para entrar no reino de Deus é arrependei-vos e crede no Evangelho. Não se esqueça disso. Está em Mateus 3, 1 e 2, Mateus 4, 17, Marcos 1, 14 e 15. Nós vamos falar agora sobre outro item referente à natureza do reino. O fato de Deus irromper no mundo com poder abrange. Nós vamos ler 5 itens. Então, o fato de Deus irromper no mundo com poder abrange, primeiro item, seu poder divino sobre o governo e domínio de Satanás. Mateus 12, 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Já lemos. João 18, 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, seu poder divino sobre o governo é domínio de Satanás. A chegada do reino é como o começo da destruição do domínio de Satanás. Então, a chegada do reino é como o começo da destruição do domínio de Satanás. João 12, 31 diz, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. A palavra expulso refere-se ao fato de que, por medo da morte e da ressurreição de Cristo, Satanás foi vencido e tudo que lhe diz respeito. Sua derrota final ocorrerá quando ele for lançado para sempre no lago de fogo. Encontro isso em Apocalipse 20, versículo 10. Neste tempo presente, Satanás ainda está ativo e atualmente é o governante ou príncipe deste mundo. Ele usa as coisas do mundo contra Cristo e contra a igreja. É por isso que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não tem comunhão. Não tem comunhão. O crente, o reino de Deus com as coisas do mundo. João 16, 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O juízo trata-se da obra do Espírito Santo ao convencer os homens da derrota de Satanás na cruz, do juízo atual do mundo por Deus, do juízo futuro de todos os homens. Todos passaremos pelo juízo. Vamos lá, nós estamos falando sobre o item, o fato de Deus irromper no mundo com poder. Abrange o livramento da humanidade das forças demoníacas. Vamos lá. Marcos 1, 34, 39. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, expulsava os demônios. Marcos 3, 14 e 15. Jesus nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Ele concedeu esse poder aos discípulos. O propósito de Jesus vir à terra foi destruir as obras do diabo e libertar os oprimidos por Satanás e pelo pecado. Ele deu autoridade aos seus seguidores para continuarem a sua batalha contra as forças das trevas.
Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os sacrificados pela fé em mim. Satanás cegou a mente dos perdidos para não verem a realidade da sua condição de perdidos, que parecem, e nem a verdade do Evangelho. Então, Satanás cega com relação à realidade da pessoa perdida no pecado e da verdade do Evangelho. Olha que terrível. E do pecado. Então, vamos lá. O fato de Deus romper no mundo com o poder e do pecado. Gostaria que, se vocês pudessem ler todo o capítulo 6 de Romanos. Vamos lá. Segundo item com relação a poder para operar milagres e curar os enfermos. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Atos 4, 30. Enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então, aqui nós entendemos que pregação e milagres devem andar juntos. Atos 8, 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Irmãos, irmãs, Jesus fazia milagre e ele continua fazendo milagre. Ele pode usar os seus discípulos para imporem as mãos e decretarem, e em nome de Jesus, o milagre, basta crer. E Jesus aqui, ele ensinava nas sinagogas, aí ele ensinava a todas as cidades, ele ensinava nas aldeias. Então, Senhor Jesus caminhou muito, pregando e ensinando e curando de todas as enfermidades os povos que ele encontrava pela frente. Glória a Deus por isso. Item 3. A pregação do Evangelho que produz a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Mateus 11, 5. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. João 16, de 8 a 11. Nós vamos ler juntos. João 16, de 8 a 11. Vamos lá. João 16, de 8 a 11. E quando ele vier, seria a continuação das últimas instruções aos discípulos. Então, do 8 ao 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glória a Deus. Atos 4, 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundância graça. O item 4. Nós estamos falando ainda na natureza do reino. A salvação e a santificação daqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Olha que importante esse texto. Anote, João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Outro texto, João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é tanto a palavra viva de Deus como a revelação da palavra escrita de Deus. Outro texto importante, Atos 2, 38-40, anotem aí. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 38. Porque as promessas vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Olha aí, 3 mandamentos: arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Temos que buscar o batismo no Espírito Santo. Então, tudo isso para quê? Para que possamos dar testemunhos, testificando do que Jesus faz nas nossas vidas. E ainda ele dá uma exortação: salvai-vos desta geração perversa. Então anotem e meditem em Atos 2, 38-40. Eu vou ler junto agora 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, dos versículos 14 a 18. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, luz e trevas não se misturam. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus, que somos nós, que recebemos Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas, único e suficiente Salvador? Temos o Espírito Santo. Então, e que consenso tem o templo de Deus, somos nós, com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 17. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, na conversão, nos passamos a ser filhos de Deus. Até então, éramos criaturas de Deus, criados à semelhança de Deus. Filhos, filhas, adoção por Cristo, somente após o nascer de novo, o arrependimento dos pecados, das obras mortas, o aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Crendo no Evangelho que Ele morreu, ressuscitou, está vivo à destra de Deus. E seu Espírito Santo está em nós. Por isso somos templos de Deus. Amém? Outro item, nós estamos falando ainda da natureza do reino. Uma natureza máxima de que a pessoa está vivendo o reino de Deus é viver uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós vamos ler agora o item 5 da natureza do reino. O reino de Deus tem um aspecto tanto presente como futuro. É uma realidade presente no mundo de hoje. Marcos 1,15 diz: e dizendo, o tempo está cumprido,
e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Lucas 18, 16 e 17 diz: Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Jesus abençoa as crianças. Por quê? Como criança? Porque criança ela é sem pecado, ou ela é... Sem pecado não, porque ela vem com o pecado de Adão, mas ela é inocente, vamos dizer assim. Colossenses 1,13. As crianças terão que um dia confessar Jesus como Senhor e Salvador também, mesmo sendo uma criança nascida no reino, na família evangélica. Amém? Colossenses 1,13. Eles nos tirou das potestades das trevas, nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Agora estamos no reino de Cristo, debaixo do seu domínio, debaixo do seu senhorio. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Mas o governo e o poder de Deus não predominam plenamente em todos e em tudo. A obra e a influência de Satanás e dos homens maus continuarão até o fim desta era. 1 Timóteo 4,1 diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo e da verdade bíblica. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Vamos ler juntos? 1 Timóteo 3, de 1 a 5. Falta pouco, não falta muito não. Vamos lá. Aqui. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, de santo, mas negando a eficácia dela. Desta, afasta-te. Oh Deus. Apocalipse 19, vocês vão ler de 19 ao capítulo 20, versículo 10. Sugiro que leiam. A manifestação futura da glória de Deus e do seu poder e reino ocorrerá quando Jesus voltar para julgar o mundo. Mateus 24, 30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esse versículo descreve o aparecimento de Cristo nos céus depois da tribulação, precedido de sinais precursores do versículo 29. Então, leia Mateus 24, 29. Ele vem com juízo contra os ímpios, para livrar os seus fiéis e para estabelecer a justiça na terra. Está em Apocalipse 20, versículo 4. Todos os crentes que foram arrebatados da terra para o céu voltarão com Cristo na sua vinda com poder e grande glória. Que bênção! Lucas 21, 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Sugiro que leiam também Apocalipse 19, do 11 ao capítulo 20.
Desculpa, vamos lá. Apocalipse 19, dos versículos 11 ao 20. Pois capítulo 20, de 1 a 6. Resumindo, são as vitórias de Cristo contra a besta, sobre o falso profeta. E no versículo 6 do capítulo 20, Satanás é amarrado por mil anos e os fiéis reinam com Cristo. Então, o estabelecimento total do reino virá quando Cristo finalmente triunfar sobre o todo mal e oposição e entregar o seu reino a Deus Pai. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Oh, glória! Agora, eu quero só falar rapidamente sobre o papel do crente no reino. No Novo Testamento contém abundante ensino sobre a missão do crente no reino de Deus, na sua presente manifestação. É responsabilidade do crente buscar incessantemente o reino de Deus em todas as suas manifestações, tendo fome e sede pela presença e pelo poder de Deus, tanto na sua vida como no meio da sua comunidade cristã. Jesus revela novos fatos sobre a natureza dos membros do reino. Então vamos ler Mateus 11:12, diz assim: E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Ele disse que somente quem se esforça apodera-se do reino de Deus. Os tais movidos por Deus resolvem romper com as práticas pecaminosas e imorais do mundo e seguem a Cristo, a sua palavra e seus justos caminhos, não importando o preço a pagar. Contudo, não importando o preço a pagar, esses resolutamente buscam o reino com todo o seu poder. Noutras palavras, pertencer ao reino de Deus e desfrutar de todas as suas bênçãos requer esforço sincero e constante, um combate de fé aliado a uma forte vontade de resistir a Satanás, ao pecado e à sociedade perversa em que vivemos, para vivermos a vida de Jesus. Glória a Deus. Concluindo, o reino de Deus é a realeza de Cristo. Buscar o reino de Deus significa fazer de Jesus o Senhor e Rei da sua vida. Ele deve controlar cada área, o seu trabalho, a sua família, o seu lazer, as suas finanças, os seus planos, os seus relacionamentos com amigos. O reino é apenas um de seus muitos interesses, ou é essencial tudo o que faz? Você está mantendo algumas áreas de sua vida fora do controle de Deus? Para você meditar. Como Senhor e Criador, Ele quer ajudar você a prover o que te necessitas, bem como guiar você sobre como usar aquilo que Ele provê. Glória a Deus por essa santa palavra. Então eu deixo aqui essa meditação sobre o reino de Deus, o estudo sobre o reino de Deus, para a gente saber que para entrar precisa de arrependimento, crer no Evangelho, viver uma nova vida, virar as costas para o mundo, obedecer a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento te agradecemos por essa santa palavra, essa reflexão sobre o teu reino de Deus. Nós queremos agradecer pela tua obra da cruz, meu Pai, através de Jesus que morreu por nós.
Está viva a tua direita intercedendo por nós, mas não somos órfãos porque tu deixaste o Espírito Santo em nós. Portanto, meu Deus, a palavra hoje é: arrependei-vos de obras mortas. Convertei-vos ao Senhor Jesus das obras mortas. Virai as costas para o mundo, virar-se para Deus. Dê as mãos para Deus, dê as mãos para Jesus. Ele quer te receber como filho. Em nome de Jesus, neste momento, medite e reflite, peça perdão a Deus sobre os seus pecados. Reconheça o senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Reconheça que Jesus morreu por ti, pelos seus pecados, para te dar vida eterna. Morreu, mas ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por ti, hoje, agora, neste momento. E ele deixou para aqueles que o recebem como Senhor e único Salvador, o Espírito Santo, para que possa nos guiar aqui na terra. Desligue-se das coisas do mundo e vá para Deus, vá para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu dia. Que Deus abençoe o ministério que o pastor Nathanael Rinaldi tem na Igreja Evangélica da Paz. Abençoe os pastores todos, presbíteros, diáconos, obreiros, obreiras, o nosso irmão Gabriel, o nosso irmão André, todos os demais da Igreja Evangélica da Paz, em São Vicente, em Sete Barras, em Guarujá, Vicente de Carvalho e no Amazonas. Se eu esqueci alguém, me perdoe, mas todos são abençoados em nome de Jesus. Deus te abençoe e um bom dia.